Olá, meu nome é Eric, eu sou do curso de Engenharia Agroindustrial Agroquímica da Universidade Federal do Rio Grande. Eu vou apresentar hoje para vocês um conteúdo que é da matéria de Processos Agroquímicos 2, que fala sobre integração energética de processos, ou método PINT ou método do ponto de estrangulamento, que também é conhecido como THE, e curvas compostas. Bom, qual o objetivo da gente realizar a integração energética? Primeiramente, é reduzir o consumo das utilidades quentes ou frias, ou seja, os aquecedores ou os resfriadores, e, consequentemente, eu vou ter um reaproveitamento de energia e efluentes, que, por final, eu vou acabar tendo uma redução de custos no meu processo. Bom, aqui está um exercício que a gente vai desenvolver no decorrer da apresentação, onde eu tenho duas correntes quentes e duas correntes frias. E para a gente realizar o exercício, nós precisamos conhecer a vazão máxima das correntes, o CP, que é a capacidade calorífica, as temperaturas iniciais e finais de cada corrente. Bom, e aqui nós temos 7 etapas para a construção do PINT, do método do PINT. Primeiramente, nós temos então que atribuir o valor de ΔT mínimo. Esse valor de ΔT mínimo, o exercício vai nos oferecer, ou quem estiver realizando o projeto vai ter que determinar qual será o ΔT mínimo. E esse ΔT mínimo nada mais é que a diferença de temperatura de correntes que saem do trocador, certo? Então, depois de atribuir o ΔT mínimo, nós vamos para a segunda etapa, que é listar as correntes que precisam ser aquecidas ou resfriadas. Depois nós vamos para a construção, que é a terceira etapa, do diagrama de intervalo de temperatura. Posteriormente, na quarta etapa, nós vamos listar as correntes com temperatura inicial e final e depois colocar a capacidade calorífica e a vazão máxima de cada corrente, quente e corrente fria. Depois nós vamos realizar a construção dos intervalos entre as correntes quentes e frias. E essa construção de intervalo ela vai nos dar o ΔT, que é a diferença de temperatura de cada intervalo, e a partir daí nós vamos calcular a quantidade de calor de cada corrente em determinado intervalo. Posteriormente, na etapa 6, nós vamos fazer o diagrama de cascata e cascata acumulada, que a partir disso nós vamos descobrir o PINT e a utilidade quente e a utilidade fria que será necessário utilizar. E depois, claro, a etapa 7 é encontrar o PINT. Lembrando que a integração energética ela não elimina totalmente todas as utilidades quentes e frias, ela só diminui as utilidades e aproveita a energia, mas que em alguns momentos ou em alguns exercícios, em alguns processos, se faz a necessidade de mesmo assim utilizar uma utilidade, podendo ser quente ou podendo ser fria. Então, se vocês observarem aqui, eu já visualmente criei a minha tabela, onde aqui na primeira linha eu coloquei a temperatura quente, a corrente 1, a corrente 2, a corrente 3 e a corrente 4, e a temperatura fria. E vocês viram que eu dividi a tabela com traço, onde o lado esquerdo eu vou fazer a construção do diagrama das correntes quentes e frias e os intervalos, e do lado direito é onde a gente vai realizar os cálculos. Aqui nós temos a quantidade de calor da corrente quente, a quantidade de calor da corrente fria, a diferença de calor entre a corrente quente e fria, o diagrama de cascata e o diagrama de cascata acumulado. Na segunda linha nós temos o NCP de cada corrente, ou seja, a corrente 1 e a corrente 2 são as correntes quentes, a corrente 3 e a corrente 4 são as correntes frias. E aqui eu coloquei de 1 a 5 em colunas para facilitar na hora da explicação. Vocês vejam que eu já coloquei aqui em cima também o ΔT mínimo, igual a 10, que foi que o exercício passou para a gente. E aqui do lado esquerdo eu tenho a temperatura quente, e aqui do lado direito eu tenho a temperatura fria. Lembrando que aqui eu já estou fazendo com o ΔT mínimo, ou seja, 250, ΔT de 10 cai para 240. Se fosse um ΔT de 20, eu iria iniciar aqui em 230, 220 e assim por diante. E essa construção de temperatura quente e a construção de temperatura fria, os valores vocês vão ter que determinar mais ou menos conforme o exercício vai dar. Eu sei que o meu exercício, a menor temperatura que eu vou chegar é 120 e a maior é 250. Então é conveniente que eu faça um diagrama não muito grande, certo? Então vamos agora para a construção das correntes. Vocês viram lá que segundo a tabela eu tenho duas correntes, uma quente que vai de 250 a 120, a segunda corrente que vai de 240 a 140, a terceira corrente, detalhe, lembrando que correntes frias a gente vai pegar a temperatura do lado direito, tá? As temperaturas frias, vai de 130 a 230,
e a quarta corrente que vai de 190 a 240. Feito isso, agora eu vou estabelecer os intervalos. Como eu vou estabelecer os intervalos? Primeiramente, eu sempre vou pegar o início ou final de cada corrente, de cada uma das correntes. Pode ser ela a corrente 1, ou a corrente 2, ou a corrente 3, ou a corrente 4. Então, nós temos aqui o início da corrente 1 e o final da corrente 4. Certo? O próximo intervalo, a próxima linha que eu vou marcar, vai ser o início ou final de alguma das correntes. Que no caso, começa-se a corrente 2 e termina-se a corrente 3. Agora, o próximo intervalo vai ficar no final ou no início de uma corrente. No caso, é a corrente 4, que está se iniciando. E assim por diante, eu adoto o mesmo método até o final das minhas correntes. Feito isso, eu vou contar a quantidade de intervalos que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 intervalos. E vou calcular o ΔT. O que é o ΔT? É a diferença de temperatura que eu tenho em cada intervalo. Então aqui eu tenho de 240 para 250, um ΔT igual a 10. Aqui eu tenho de 200 a 240, um ΔT igual a 40. Aqui eu tenho de 140 a 200, um ΔT igual a 60. E aqui eu tenho um ΔT igual a 20. Bom, eu sabendo o ΔT desse lado do diagrama, então eu já consigo o quê? Calcular a quantidade de calor das correntes quentes e a quantidade de calor das correntes frias, porque eu também já calculei o MCP aqui, segundo as informações e dados da tabela nos slides anteriores. Então eu tenho um ΔT igual a 10 e só tenho uma corrente quente aqui, então é 10 vezes o MCP dela, que é igual a 2, então eu tenho 20. Para o segundo intervalo, vocês podem observar que eu tenho duas correntes quentes. Então, eu vou fazer o MCP ΔT para uma corrente e o MCP ΔT para outra corrente quente. E eu vou ter 200. E assim por diante até o final da corrente. E até o último intervalo. E eu sigo o mesmo processo para as correntes frias. Então, eu tenho só um intervalo aqui de 10, certo? E tenho um pedacinho só da corrente 4. E o MCP dela é igual a 2, então eu vou ter um valor de 20. E faço esse mesmo processo até o final dos intervalos. Bom, feito isso, eu vou calcular as diferenças de calor entre as correntes quentes e entre as correntes frias. Então, eu tenho 20 menos 20 igual a zero. 200 menos 240 igual a menos 40. Assim por diante até o final. Bom, agora o que eu vou fazer? Nós vamos fazer a construção do diagrama de cascata. O diagrama de cascata ele vai nos dar um valor onde eu possa determinar o meu pint. E esse valor, eu vou começar na construção da cascata acumulada, ele vai também nos determinar o valor da utilidade quente e o valor da utilidade fria. Então vamos lá, vou pegar o primeiro valor da coluna 3 e vou colocar no primeiro valor da coluna 4. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou somar o primeiro valor da coluna 4 com o segundo valor da coluna 3, certo? E isso vai ser igual ao meu segundo valor da coluna 4, que é menos 40. Eu sigo esse mesmo processo até o final da linha. Então, eu tenho menos 40 mais 60 é igual a 20. 20 mais 40 é igual a 60, certo? Feito isso, eu vou pegar o maior valor negativo da minha coluna, que é o menos 40. E vou elevar ele lá para a primeira linha da quinta coluna, mas positivamente. Lembrando que, por exemplo, eu tive aqui menos 40, mas vamos supor que em outro exercício eu tinha aqui menos 40 e aqui embaixo teria dado menos 100. Então, meu maior valor negativo seria o menos 100, seria ele que iria lá para cima. Feito isso, eu vou apagar as setas aqui, para ficar mais fácil visualmente de enxergar a próxima operação. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos entre a coluna 4 e 3, porém será com a coluna 5 e 3. Então vou pegar o valor que eu achei de 40, somar com o primeiro valor da coluna 3 e que vai ser igual no segundo valor da minha cascata acumulada. E esse primeiro valor que nós achamos aqui, que nós levamos lá em cima, que seria o 40, vai ser a nossa utilidade quente. Ou seja, através desse diagrama, nós já descobrimos a nossa utilidade quente. Eu vou seguir a mesma operação para a segunda linha. 40 menos 40 vai me dar
o zero. E o zero será o valor de pint que nós vamos encontrar. Eu sigo o mesmo processo daqui para baixo. Zero mais 60 igual a 60. E 60 mais o 40 é igual a 100. Esse valor de baixo vai ser a nossa utilidade fria. Ou seja, nós descobrimos a nossa utilidade quente, que é o 40, e nós descobrimos a nossa utilidade fria, que é igual a 100, e o pint, certo? Detalhe, após ter descoberto as nossas utilidades e o pint, nós vamos dividir esse diagrama em duas partes. Você vai ver que eu passei uma linha tracejada onde nós descobrimos os pints e vamos dividir esse diagrama entre acima do pint e abaixo do pint. O objetivo disso tudo é que a gente construa no final uma rede de integração energética, certo? Então, feito isso, vamos para as regras de trocadores. Existem as duas regras, que fica uma acima do pint e uma abaixo do pint. Então, para a gente fazer essa integração energética, essa troca, nós precisamos obedecer essas regras. Então, vamos começar com as regras acima do pint. A primeira regra é iniciar no intervalo de t mais próximo do pint. O que quer dizer isso? É eu pegar, aqui está o intervalo do pint, é eu pegar o intervalo mais próximo, aqui está onde o pint foi dividido, é eu pegar o intervalo mais próximo do pint, que é esse daqui. Esse é o intervalo mais próximo do pint. E esse aqui é o intervalo um pouquinho mais longe do pint, certo? Essa é a primeira regra. A segunda regra é fazer o quê? Combinar as correntes onde o MCP do quente tem que ser menor ou igual ao MCP do frio. Ou seja, esses valores das correntes quentes, ela tem que ser menor que esses valores das correntes frias, individualmente cada uma, para que eu possa fazer a troca, por exemplo, entre a corrente 1 com a corrente 3, ou corrente 1 com a corrente 4. Então ele tem que ser menor ou igual. E isso, consequentemente, a gente vai ver a quantidade de energia liberada e fornecida para cada intervalo de temperatura. E a terceira regra é, caso a corrente seja mais afastada do pint, nós devemos respeitar o ΔT mínimo, o número de trocadores acima do pint deve ser respeitado, e caso exista múltiplas utilidades, também deve ser usado com a menor entalpia. No nosso exercício, essa terceira regra não vai aparecer, só a primeira e a segunda regra. E agora a regra abaixo do pint. A primeira regra abaixo do pint ela é igual à primeira regra acima do pint, que é iniciar no intervalo de t mais próximo do pint, ou seja, esse intervalo aqui, mais próximo do pint. E a segunda regra nós invertemos. Combinar as correntes onde o MCP do quente tem que ser maior ou igual ao MCP do frio e depois, posteriormente, ver a quantidade de energia liberada e fornecida para cada intervalo de temperatura. Bom, eu coloquei esse diagrama novamente aqui para poder explicar melhor para vocês as trocas acima do pint. Então aqui nós vamos fazer o quê? Já vamos iniciar e ver as possíveis correntes que podem trocar energia. As correntes quentes sempre vão trocar energia com as correntes frias, de quente para frio. Então, lembrando das regras acima e abaixo do pint, no caso aqui são as regras acima do pint. Então, nós vamos pegar as correntes próximas do intervalo do pint, que é a primeira regra, e a segunda regra nós temos que respeitar o MCP do quente sendo menor ou igual ao MCP do frio. Então, vamos ver aqui, ó. O MCP da corrente 1 obedece essa regra, ele é menor ou igual ao MCP da corrente 4? Sim, ele é igual. Então, eu posso fazer a troca entre a corrente 1 e 4. Agora, o MCP da corrente 2 é menor ou igual ao MCP da corrente 3? Sim, então eu também posso fazer essa troca. Agora, vamos para a corrente 2. O MCP da corrente 2 é menor ou igual ao MCP da corrente 3, da corrente 4? Não. O MCP da corrente 2 ele é maior que o MCP da corrente 4. Então, consequentemente, eu não posso mandar a energia da corrente 2 para a corrente 4. Mas eu posso mandar a energia da corrente 2 para a corrente 3, porque o MCP da corrente 3 é maior que o MCP da corrente 2. Consequentemente, eu estou obedecendo essa regra. Então, eu posso mandar a quantidade de energia que eu quiser para cada corrente. Lógico, aproveitando o máximo possível de cada corrente.
Então, nesse caso, como eu só posso trocar a energia, eu posso trocar a energia da corrente 1 para a corrente 4, então eu vou mandar toda a energia que eu tenho da corrente 1 para a corrente 4. Assim, eu consigo fazer 100% da integração da corrente 1 com a corrente 4 acima do pinte. E eu esgoto a corrente 1 e esgoto a corrente 4. E me sobra, então, a corrente 2 e a corrente 3. A corrente 3 precisa de 160 e eu tenho 120 quilocalorias para enviar. Então eu vou esgotar minha corrente 2, eu vou enviar toda a minha energia para ela de 120 quilocalorias. Porém, eu não vou esgotar a corrente 3. A corrente 3 precisaria de 160 e só recebeu 120. Então eu vou precisar de mais 40 quilocalorias para aquecer minha corrente 3. Então eu vou precisar colocar uma utilidade quente de 40 quilocalorias. Certo? Agora mais uma vez o diagrama aqui, agora nós vamos fazer as trocas abaixo do pint. Lembrando que abaixo do pint eu não tenho a corrente 4, somente a corrente 1, 2 e a corrente 3, certo? Então nós temos aqui as trocas abaixo do pint, lembrando que temos que respeitar as regras abaixo do pint, e aqui inverte, o MCP do quente ele tem que ser maior que o MCP do frio. Então vamos fazer essa análise e lembrando o seguinte, o MCP aqui da corrente 3 é 4 e o MCP da corrente 1 e da corrente 2 é 3. Consequentemente, eu não respeito essa regra, porque o MCP da minha corrente 3 ela é 4 e ela teria que ser menor que o MCP da corrente 1, que é 2, e da corrente 2, que é 3. Então, com isso, o que eu precisei fazer? Dividir a corrente 3 em duas partes, onde eu achei conveniente colocar parte da corrente 3 com MCP igual a 1 e parte da outra corrente 3 com MCP igual a 3, certo? Então nós temos aqui a corrente 1, obedecendo a regra, onde o MCP do quente ele acaba sendo maior que parte da corrente 3, e o outro MCP da corrente 2 também é maior ou igual ao da corrente 3. Então, a corrente 2 ela pode trocar tanto para a corrente 3 quanto para a corrente... Aliás, tanto para a corrente com parte da corrente 3, que é 1, quanto com parte da corrente 3, que é igual a 3. Eu optei por fazer o quê? Mandar 60 quilocalorias para a corrente 3, fazendo um esgotamento de parte dessa corrente 3, e depois eu pego a corrente 2 e mando 180 quilocalorias para a corrente 3, para outra parte da corrente 3, esgotando a outra parte também. Então eu tenho toda a corrente 3 abaixo do pint esgotada e toda a corrente 2 abaixo do pint esgotada. Consequentemente, como a corrente 1 só mandou 60 quilocalorias para a corrente 3, eu fiquei ali com um excesso de 100 quilocalorias na corrente quente. Então vai ser necessário colocar uma utilidade fria, onde eu esfrie toda a minha corrente 1, chegando naquela temperatura desejada. Então eu já realizei a troca acima e abaixo do pint. E agora nós vamos para a síntese acima do pint e depois a síntese abaixo do pint. O que é a síntese? A síntese é depois que eu mandei aquela energia da corrente 1 para a corrente 4, como nós vimos acima, a troca acima do pint, eu acabei esfriando ela, porque eu tirei a energia dela. Então, como a corrente 1 mandou aqui energia para a corrente 4 e ela estava a 250 graus e mandou 100 quilocalorias de energia para outra corrente, ela caiu para 200 graus a sua temperatura. A corrente 2, ela mandou energia, 120 quilocalorias de energia para a corrente 3. Consequentemente, a sua temperatura de 240 caiu para 200. Como vocês podem ver, a corrente 3 que recebeu energia da corrente 2, ela estava a 190 graus e como recebeu 120 quilocalorias, ela subiu para 120 graus. A corrente 4, que recebeu 100 quilocalorias da corrente 1, a sua temperatura de 190 subiu para 240. E lembrando que a corrente 3 acima do pint não chegou na sua temperatura final, que era de 230 graus. Ela chegou a 220. Então eu precisei colocar uma utilidade quente, porque acima do pint eu já havia esgotado a minha corrente 1, que é a quente, e minha corrente 2 também, que é a quente. Então eu coloquei uma utilidade quente e cheguei à temperatura final da corrente 3 desejada. Vou fazer o mesmo procedimento abaixo do pint. Então, abaixo do pint, eu tenho a corrente 1 enviando energia para a corrente 3
Consequentemente, ela estava a 200 graus e vai reduzir sua temperatura para 170, porque ela mandou 100 quilocalorias de energia para a corrente 3. E a corrente 2, que estava a 200 graus, mandou 180 quilocalorias para a corrente 3 e a sua temperatura reduziu para 140. Aquela primeira parte da corrente 3, que recebeu 180 quilocalorias da corrente 2, ela estava a 130 e subiu para 190 graus. E a outra parte da corrente 3, que estava a 130 e que recebeu 60 quilocalorias da corrente 1, também subiu a 190 graus. Lembrando que as duas têm que sair à mesma temperatura. E abaixo do pinte, nós vimos que a corrente 1 mandou só 60 calorias para a parte da corrente 3 e ela tinha 160. Então eu acabei tendo ali um excesso de energia, porém eu não tinha para onde mandar essa energia. Então eu tive que colocar uma utilidade fria de 100 quilocalorias para esfriar a minha corrente 1 e fazer com que ela chegue à minha temperatura desejada, que era de 120 graus. Então eu já fiz a troca acima e abaixo do pint e a síntese acima e abaixo do pint. Então agora nós vamos construir esse outro diagrama que vai nos facilitar enxergar o processo visualmente. Então eu vou colocar aqui as correntes 1, 2, 3 e 4, as suas devidas temperaturas, quentes e frias, o MCP delas e dividindo aqui acima e abaixo do pint. Então eu tenho a corrente 1, a corrente 2, a corrente 4 e por último a corrente 3, que vai ser dividida, como eu já havia falado. Então uma ficou com MCP igual a 3 e a outra ficou com MCP igual a 1, certo? E lembrando que como eu lá em cima naquele primeiro gráfico, onde eu fiz as trocas, eu vou colocar aqui também as trocas junto com a síntese. Então eu tenho aqui a corrente 1 enviando energia para a corrente 4, 100 quilocalorias, consequentemente eu tenho a corrente 1 que está perdendo energia, reduzindo a sua temperatura, e a corrente 4 que está ganhando energia, aumentando a sua temperatura. Posteriormente eu tenho a corrente 2 enviando energia para a corrente 3, certo? 120 calorias. A corrente quente vai esfriar porque perde energia também, e a corrente fria vai esquentar porque está ganhando energia. Mas vocês lembram que acima do pint eu precisei colocar uma utilidade quente para terminar de esquentar minha corrente fria, certo? Então aqui nós terminamos de fazer todo o processo, toda a integração acima do pint. E agora nós vamos fazer a integração abaixo do pint. Abaixo do pint eu tenho a minha corrente 1 trocando energia com uma parte da corrente 3, mandando 60 quilocalorias, consequentemente a corrente quente esfria e a corrente fria vai esquentar. E depois eu tenho a minha corrente 2 mandando energia para outra parte da corrente 3, ocorrendo o mesmo processo. A corrente quente envia 180 quilocalorias, a sua temperatura de 200 é reduzida a 140, e aquela parte da corrente 3 que recebeu a energia sobe de 130 para 190. E lembrando que nós tínhamos aqui abaixo do pint 160 quilocalorias. Como eu enviei só 60 quilocalorias para a parte da corrente 3, eu ainda tenho 100 quilocalorias aqui de corrente quente. Então eu preciso colocar uma utilidade fria para esfriar minha corrente de 170 para 120 graus, que é o desejado. Eu preciso de 100 quilocalorias para fazer esse processo. Então aqui ficou muito mais fácil visualmente a gente enxergar o que está ocorrendo no nosso processo. Então a gente faz a troca e a síntese para poder construir esse gráfico. Feito esse gráfico, a gente pode obter outros meios para descobrir o pint. Aquele gráfico anterior, esse diagrama, ele vai nos ajudar muito na construção da rede final, do projeto final da integração energética. Então vamos deixar ele aqui de lado e vamos para outro método agora para descobrir o pint e as utilidades, que é o método de curvas compostas, que ele também tem como objetivo encontrar o diagrama de pint, depois calcular a quantidade de utilidade quente e fria e também relacionar o ΔT com as utilidades. Como nós vamos criar essas curvas compostas? Primeiro, a gente tem que criar as duas curvas, as quentes e as frias, onde a gente vai relacionar a temperatura com a entalpia para cada intervalo de diagrama de temperatura. E depois o gráfico de temperatura vai nos fornecer a variação de temperatura e entalpia
do intervalo. Lembrando que para a construção desse diagrama, essa entalpia ela é acumulativa, ou seja, ela vai se somando. E também é importante destacar que a entalpia de cada intervalo ela não é dada de forma absoluta e sim relativa, e por isso nós devemos arbitrar por um nível entálpico como zero. E, outra observação, para melhor a distribuição das curvas do gráfico, nós vamos iniciar com o intervalo de temperatura das correntes quentes pelo menor valor de temperatura. Ou seja, nós vamos pegar aqui, o menor valor de temperatura é 120. Então, nós vamos iniciar lá no nosso diagrama com 120. Como vai funcionar essa entalpia acumulativa? Quando eu estiver construindo o gráfico de curvas compostas, vocês vão enxergar bem, mas eu vou explicar por aqui e depois nós passamos para o diagrama de curva composta. Então, eu vou iniciar com as minhas correntes quentes. Eu vou iniciar com a temperatura de 120 graus lá no diagrama. Então, primeiro intervalo, eu tenho as correntes quentes indo de 120 a 140. No caso, só tem a corrente 1 aqui. Então, ela vai de 120 a 140 e uma entalpia de 40. Depois, ela vai de 140 a 200 com uma entalpia de 300. Mas lembrando que a entalpia ela é acumulativa, então eu tinha 40 mais 300, 340. Depois eu vou de 200 a 240 e somo na entalpia mais 200. Eu tinha 340 mais 200, 540. E no último intervalo eu vou de 240 a 500. Então, mais 20 de entalpia. Eu tinha 40 mais 300, 340, mais 200, 540, mais 20, 560. Lembrando que esse diagrama eles nos dá a quantidade de calor das correntes quentes, a quantidade de calor das correntes frias, a utilidade quente e a utilidade fria. Esses dados também vai ser útil para a construção do diagrama. Então aqui nós temos o diagrama. Ele vai ser montado conforme o exercício. Como eu sei que a minha menor temperatura é 120 e a minha maior temperatura é 240, foi conveniente que eu montasse um gráfico de 0 a 250. E como eu sei, vocês viram aqui, que a minha entalpia quente, que é a maior em valores de números, chega a 560, então para mim foi conveniente montar aqui no eixo X até 640 e no intervalo de 20 a 20, mas isso vai depender de cada exercício. Então eu pego ali meu primeiro intervalo da temperatura quente, das correntes quentes, que vai de 120 a 140 e eu tenho ali 40 de energia, de entalpia. Depois eu pego o próximo intervalo, certo? Que é esse daqui, e vou ali e ele vai até 200 de temperatura e faço mais uma reta. Lembrando que eu tinha 40 mais 300 de entalpia, ele foi para 340. É sempre acumulativo. Então depois eu pego esse próximo intervalo meu, que vai de 200 a 240, e eu libero mais 200 de entalpia. Então eu tenho aqui 340 mais 200, 540. E o último intervalo eu tenho na minha corrente de 240 a 550 e mais 20 de entalpia eu vou para 560. Lembrando que no diagrama de temperatura, no slide anterior, eu tinha 40 de utilidade quente e 100 de utilidade fria. Agora eu vou pegar esse 100 de utilidade fria que eu tinha encontrado aqui e vou colocar ele aqui no nosso diagrama 100. Então, agora, quando eu for construir a curva fria, eu parto a partir da utilidade fria. Ou seja, minha utilidade fria é de 100, eu vou partir daqui. E eu tenho meu primeiro intervalo da corrente fria vindo de 130, ou seja, o ponto zero para a construção das correntes frias vai ser o ponto final, o valor final, que é de 100 da utilidade fria. Então eu tenho minha corrente fria indo de 130 a 190 e liberando uma energia de 240, certo? Mas num total, se eu for contar com a utilidade fria, eu tenho 240 mais 100 aqui de utilidade fria, mas ela não entra na nossa conta. Então eu tenho aqui 240 liberado, mais o 100 que eu comecei da utilidade fria, 340. Depois eu tenho meu intervalo de corrente fria indo de 190 para 230 e liberando aí 240, 360 para 580
eu tenho aí uma quantidade de entalpia de 240, certo? E eu continuo construindo o gráfico assim até o final. Mais uma vez, eu tenho aqui mais um intervalo que faz com que minha temperatura fria chegue até 240 e eu libero mais 20 aqui de entalpia. Esse outro intervalo que ficou aqui entre a corrente quente e a corrente fria vai ser a minha utilidade quente. Então, lembrando que aqui é a minha utilidade fria, lá em cima vai ser a minha utilidade quente. Então, através do diagrama de curva composta, nós já descobrimos as nossas utilidades, como ela vai ficar